Pronto, vamos lá, bacana, muito bem-vindos. Mais uma segunda-feira, mais uma live, encontro com o autor começando. Então sejam aí muito bem-vindos para que a gente continue aí dando continuidade ao nosso trabalho. E hoje, só para situar vocês, nós iremos dar continuidade ao procedimento escalonado do júri. Na última semana, na semana passada, nós trabalhávamos com as considerações iniciais do júri. Na verdade, eu avancei bastante na primeira fase do procedimento, o iudicium accusationis, e chegamos na decisão de pronúncia. Eu mostrava para você a decisão que conclui a primeira fase do júri com a remessa do réu aos jurados. Talvez a decisão mais frequente, mais comum, mais impactante, mais ordinarizada e certamente a decisão com maior índice de riqueza dentro do contexto da nossa primeira fase do júri. Então vou dar continuidade aqui à análise do nosso curso de Direito Processual Penal. O capítulo que nós estamos observando é o capítulo 30, onde na última aula nós avançamos até a análise da decisão de pronúncia. Eu aferi todo o contexto da decisão de pronúncia. E agora eu retomo a análise para avançar. E eu começo a trabalhar já nessa segunda-feira. Agradeço aí todos vocês que estão presentes. Vou já simplesmente bloquear os comentários, só temporariamente, para poder não travar aí a análise de quem quer que seja. E na sequência, no final, como sempre, eu retomo os comentários para que a gente formule aí o nosso diálogo. Beleza? Então, com todo respeito a vocês, peço aí só que me perdoem. Eu vou, desativar os comentários e depois volto a ativar os comentários aí no final do nosso encontro. E eu começo o dia de hoje trabalhando com a segunda decisão factível ao final da primeira fase do júri. Vê se faz sentido. Eu vou trabalhar com um contexto jurídico diametralmente oposto ao contexto da decisão de pronúncia. Porque a decisão de pronúncia pressupõe indícios de autoria e prova da materialidade, como vimos na nossa última aula, à luz da interpretação do 413 do Código de Processo. Mas faço uma análise diametralmente oposta. E se ao final da primeira fase do júri o magistrado entender que não existem indícios de autoria ou não há prova da materialidade? Ora, é sinal de que a primeira fase do júri foi frustrante. É sinal de que a primeira fase do júri não cumpriu o seu objetivo. O juiz não pode remeter o réu ao jurado sem justa causa. A ausência de justa causa leva a que o juiz profira uma decisão minimamente inusitada para ser educado, que é a decisão de impronúncia. Eu começo a trabalhar com a decisão de impronúncia aqui, na página 1374 da obra. Tecnicamente, o que é a impronúncia? Ver se faz sentido. A impronúncia é uma sentença. Uma sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito, por ausência de lastro probatório idôneo que justifique a remessa do réu aos jurados. É uma decisão que reconhece o colapso procedimental, a falência da primeira fase do júri. Só que esse cenário traz uma das principais características da decisão de impronúncia. Qual seria, Nestor? A decisão de impronúncia, ela não é uma decisão definitiva. Para que eu seja mais técnico, a decisão de impronúncia, ela não tem aptidão à imutabilidade pela coisa julgada material. Tanto que, se surgirem novas provas antes da extinção da punibilidade pela prescrição ou por qualquer outra causa, caberá a oferta de uma nova denúncia. Então, para aqueles que estão prestando concurso público, agora a atenção é redobrada. Surgindo novas provas, não é que o processo extinto vai ser retomado de onde parou. Não. Surgindo novas provas antes da extinção da punibilidade, o promotor vai ofertar uma nova denúncia.
nós teremos a deflagração de um novo processo. Começaremos do zero. Inclusive, o recebimento dessa nova inicial leva à interrupção do prazo prescricional. Por isso que é um consenso acadêmico, e que eu faço questão de destacar aqui na página 1375, que a decisão de impronúncia, ela segue a cláusula rebus sic stantibus. A decisão de impronúncia, ela segue o estado das coisas. Se o sujeito foi impronunciado, ele fica impronunciado até quando? Depende. Depende de como as coisas estão. Se as coisas permanecerem como estão, ele seguirá impronunciado. Se as coisas mudarem pelo surgimento do que, Nestor? De novas provas, o Ministério Público terá condição de oferecer a denúncia, desde que a punibilidade não esteja extinta. Agora, vem uma provocação subsequente. Nestor, e qual é o recurso cabível para impugnar a decisão de impronúncia? Eu quero acreditar hoje, em que pese posições em sentido contrário, que a impronúncia ela é materializada dentro de uma sentença terminativa. E esta sentença ela é impugnável em consonância com o 416 do CPP. Anota isso. Ela é impugnável por apelação. Mas olha o detalhe. Esse apelo, ele não é dotado de efeito suspensivo. Então vou verticalizar o grau de complexidade do nosso concurso. O que significa dizer o seguinte: se essa apelação não tem efeito suspensivo, se o réu foi impronunciado, ele será imediatamente colocado em liberdade. Já que esse apelo não tem o condão de suspender, de obstar a imediata expedição do alvará de soltura. Percebeu? Então eis aí a engenharia que consagra a decisão de impronúncia no artigo 414 do CPP. É uma das decisões que mais traz inquietação. Por que inquietação? Porque o réu fica numa situação jurídica indeterminada. Indeterminada por quê? Porque a todo tempo, se surgirem novas provas, ele corre o risco de ser denunciado, desde que não esteja extinta a punibilidade. Bacana? Tudo bem. Agora, dentro da decisão de impronúncia, eu posso verticalizar o grau de complexidade do seu concurso? Eu gostaria de promover duas advertências, essencialmente terminológicas. Se o seu concurso fosse hoje, você conseguiria me dizer o que significa despronúncia? Então, numa prova oral, eu abordaria você o que é despronúncia. Se coloca agora um pouco como espectador. A despronúncia caracteriza a obtenção da impronúncia pelo êxito do recurso em sentido estrito interposto para combater a pronúncia. Nestor, calma, agora eu me perdi, beleza. Vou aqui retroceder para avançar. A decisão de pronúncia, ela é combatida por recurso em sentido estrito. Imaginemos que eu apresentei recurso em sentido estrito para combater a pronúncia. Meu recurso em sentido estrito foi exitoso e eu obtive a impronúncia do réu. Esse fenômeno de obter a impronúncia pelo êxito do recurso interposto para combater a pronúncia é que é chamado de despronúncia. Tudo bem? Essa primeira constatação. Agora, uma segunda provocação essencialmente terminológica. E se sua prova fosse hoje e o examinador perguntasse o que é absolvição de instância? Daria para sair do outro lado? Ora, veja o seguinte: a absolvição de instância materializa o elemento consequencial da impronúncia. Como assim? Se eu for impronunciado, eu não estou absolvido. O juiz extingue aquele processo sem julgamento de mérito. Vale dizer, eu me livrei daquela demanda. Eu me livrei, entre aspas, olha a metáfora, daquela instância. Mas eu corro o risco de ser processado de novo no futuro, desde que surjam novas provas.
Percebeu? Bacana? Então, sempre quando você estiver diante de um concurso melhor elaborado e que o seu examinador lhe provocar para que você responda o que é absolvição de instância, ela se caracteriza pela extinção daquele processo sem julgamento de mérito, em uma decisão não apta à coisa julgada material, tipicamente a decisão de impronúncia. Tudo bem? Bacana? Agora eu vou avançar para aqueles que eventualmente vão fazer concurso para a Defensoria Pública. Agora vem a decisão do júri mais bacana e mais impactante, que eu começo a trabalhar na página 1376, que é a decisão de absolvição sumária. Se o juiz já tem certeza de que o réu é inocente, não há necessidade de remetê-lo aos jurados para ver o que vai dar. Não adianta aqui jogar com a sorte alheia. Então, nosso Código de Processo Penal idealiza, no artigo 415, ao final da primeira fase do júri, uma decisão que reconhece a inocência do imputado, sem precisar remetê-lo aos jurados. Essa decisão é a decisão de absolvição sumária. Então, tecnicamente, para que eu seja mais preciso, a absolvição sumária é uma sentença que extingue o processo com julgamento de mérito, reconhecendo a inocência do réu, sem precisar encaminhá-lo aos jurados. O processo por si só é um martírio. O processo traz estigma, inquietação, ansiedade, depressão. Se o juiz já tem certeza de que o réu é inocente, o absolva, sem encaminhá-lo aos jurados. Só que as hipóteses que autorizam a absolvição sumária me permitem estabelecer com você uma relação de contribuição. As hipóteses de absolvição sumária estão materializadas no artigo 415 do CPP. E todas elas pressupõem juízo de certeza. Dúvida não autoriza absolvição sumária. Se o juiz está na dúvida, ele vai pronunciar o réu e encaminhá-lo aos jurados. Mas se ele tem certeza da inocência, ele está autorizado a proferir uma decisão absolutória. Nestor, quais são os fundamentos que autorizam a absolvição sumária extraídos do artigo 415? Olha como é simples. Os dois primeiros talvez consubstanciem as hipóteses que são as mais frequentes: negativa de autoria e inexistência do fato. A negativa de autoria e a inexistência do fato como teses da defesa. Mas além delas, eu vou invocar o conceito tripartido welseriano de crime. Se crime é fato típico, antijurídico e culpável, se eu excluo a tipicidade, se eu excluo a ilicitude ou se eu excluo a culpabilidade, estará justificada a decisão absolutória. Então, tanto a negativa de autoria quanto a inexistência do fato, quanto a exclusão da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade, autorizam a absolvição sumária ao final da primeira fase do júri, à luz do artigo 415. Mas olha o detalhe, olha o ponto de atenção. A excludente de culpabilidade mais conhecida é a inimputabilidade por doença mental. Se o sujeito completamente inimputável por doença mental, o que está demonstrado pelo incidente de insanidade, ora, será que ele pode ser absolvido sumariamente no que nós chamamos de absolvição sumária imprópria? Olha o detalhe, no júri, a inimputabilidade por doença mental até autoriza a absolvição sumária, se ela for trazida como única tese de defesa. É como se eu desse para você o seguinte recado: o único argumento do advogado de defesa é que o réu é absolutamente inimputável. Diante dessa realidade, ao final da primeira fase do júri, ele é absolvido e o juiz aplica a medida de segurança no que nós chamamos de absolvição sumária imprópria. Tudo bem? Bacana? Agora, ainda no tratamento da absolvição sumária, Nestor, qual é o recurso cabível para impugnar a decisão de absolvição sumária? Ora, a absolvição sumária é uma sentença.
ela é materializada por meio de sentença. Sentença que é desafiada, sem dúvida, por apelação. Alguns diriam, mas Nestor, isso é tão simples, chega a ser irritante. Calma, por quê? Essa apelação aí não é dotada de efeito suspensivo. O que significa dizer que se o réu estava preso e foi absolvido sumariamente, ele será imediatamente libertado, porque esta apelação não tem o condão de obstar, de impedir a imediata expedição do alvará de soltura. Bacana? Tudo bem? Eis a lógica envolvendo a decisão de absolvição sumária. E nós temos uma quarta e última decisão ao final da primeira fase do júri, que eu começo a destacar na página 1378, que é a decisão de desclassificação. Olha a grande sacada na exegese para o concurso. É possível que ao final da primeira fase do júri, o magistrado entenda que não há dolo de matar, que não houve animus necandi. É possível que o dolo seja de uma outra vertente. O dolo foi de lesionar, ou então que o sujeito tenha atuado de maneira culposa. Se o juiz entende que não houve animus necandi, é sinal de que o crime praticado não integra a competência constitucional dos jurados, cabendo então ao magistrado proferir a decisão de desclassificação. Eu lhe trouxe o contexto, agora me permita ser técnico. A decisão desclassificatória é uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do júri com a remessa dos autos do processo ao juízo competente. Ao final de contas, o crime verdadeiramente praticado não integra a competência constitucional dos jurados. Duas provocações para concurso importantes, grito de alerta. Olha a primeira. Nestor, e se o réu estava preso e ao final da primeira fase do júri foi proferida a decisão desclassificatória? O réu preso não será automaticamente libertado, até porque a desclassificação pode ocorrer até para um crime mais grave. Imagine uma desclassificação de homicídio simples para latrocínio. Ora, o latrocínio é um crime muito mais grave do que um homicídio simples. Então, o réu preso, ele ficará à disposição do juízo competente. Essa a primeira constatação. E qual seria a segunda provocação importante? Qual é o recurso cabível para impugnar a decisão desclassificatória, Nestor? Recurso em sentido estrito. Ela é uma decisão interlocutória. Caberá recurso em sentido estrito com base no inciso 2 do artigo 581 do CPP. Beleza? Só que aí eu avanço e eu começo a trabalhar lá na página 1379 com a segunda fase do júri. Nós começaremos simplesmente o iudicium causae, ou a fase de julgamento perante os jurados. Mas eu tenho aqui alguns gritos de alerta. O primeiro, nós temos um pressuposto lógico. Qual é o pressuposto lógico para que a segunda fase do júri comece? A existência da decisão de pronúncia. É necessário que a decisão de pronúncia tenha sido proferida. Ótimo. Até aí bastante pedestre. Mas uma pergunta subsequente. Nestor, tecnicamente, quando é que a segunda fase do júri começa? Vê se faz sentido. A segunda fase do júri é deflagrada com a preclusão da pronúncia. E quando é que a pronúncia preclui? Ela precluirá ou porque ninguém recorreu, ou porque o recurso eventualmente interposto, qual recurso? O recurso em sentido estrito, está definitivamente julgado. Preclusa a pronúncia, a segunda fase do júri está iniciada. E aí, Nestor, o que nós teremos? O juiz, ele vai intimar a acusação. Você que vai prestar concurso para o Ministério Público, atenção redobrada. O órgão acusador será intimado para apresentar no prazo de 5 dias os seus requerimentos probatórios. E nesse requerimento, o Ministério Público poderá, sob pena de preclusão, arrolar as suas testemunhas.
Na segunda fase do júri, podem ser arroladas até 5 testemunhas para cada crime imputado. Então, ao contrário da primeira fase do júri, onde podemos arrolar até 8 testemunhas para cada crime, na segunda fase, esse número é reduzido. E em consonância com o que diz Rogério Sanches, as testemunhas arroladas para a segunda fase podem ser inéditas. Não precisam ter sido ouvidas na primeira fase do julgamento. Depois que a acusação é intimada, a defesa vai ser intimada para apresentar o seu requerimento diligencial, podendo arrolar as suas testemunhas, e a defesa também goza do prazo de 5 dias da intimação. Com os requerimentos, agora eu me reporto àqueles que vão prestar concurso para a magistratura. Os autos são conclusos ao juiz. E o juiz terá a oportunidade de sanear o processo. O que isso significa, Nestor? Que saneador seria esse na segunda fase do júri? O magistrado vai deliberar sobre as diligências requeridas pelas partes, tudo bem. O juiz vai sanar nulidades. E o juiz vai, agora é o maior ponto do meu discurso, o juiz vai levar aos autos do processo um relatório. O relatório que é traduzido como uma síntese de tudo o que aconteceu até aqui. Por quê? Esse relatório, no dia da sessão plenária, será entregue aos jurados, junto com uma cópia da decisão de pronúncia. Então, olha o retrospecto. No saneador, o juiz vai deliberar sobre as diligências requeridas pelas partes, beleza. O juiz vai sanar eventuais nulidades, beleza. O magistrado vai acostar aos autos o relatório e o juiz vai marcar a sessão plenária. Beleza. Eu avanço e agora eu chego no clímax do nosso discurso. Nós precisaremos enfrentar a realização da sessão plenária e eu vou formular diversos cortes com as diversas questões de concurso. Qual é o primeiro corte importante na nossa aula de hoje? Abertura da sessão. Nestor, como é que a sessão plenária é aberta? Ora, nós temos aqui um pressuposto objetivo. Para que a sessão seja aberta, é necessário que dos 25 jurados convocados estejam presentes ao menos 15 jurados. Então nós precisamos de um quórum mínimo de comparecimento. 15 jurados. Com 15 jurados presentes, ao menos 15, a sessão é aberta. Nestor, e se o quórum mínimo não foi atingido? A sessão será remarcada com a convocação de jurados suplentes. E se o juiz, a fórceps, a ferro e fogo, abrir a sessão sem o quórum mínimo? Nulidade. Nulidade absoluta, de acordo com o artigo 564, inciso 3 do CPP. Maravilha. Agora, abriu a sessão, qual é o próximo passo, o próximo corte nosso para concurso? Dos jurados presentes, no mínimo 15, no máximo 25, nós iremos sortear os jurados que vão integrar o conselho de sentença. Serão sorteados os 7 jurados para integrar o conselho. E as partes, olha o ponto de atenção, se eu estivesse com voz eu estaria gritando. Primeiro a defesa e na sequência a acusação. As partes poderão recusar o jurado sorteado. Então, quando o juiz sorteia o jurado, primeiro ele pergunta para a defesa, aceita ou recusa? Se a defesa aceitar, o juiz se reporta à acusação, aceita ou recusa? Então, com a aquiescência da defesa e da acusação, o jurado integra o conselho. Agora, defesa ou acusação podem recusar o jurado. E as recusas, isso é questão frequentíssima de concurso, podem ser motivadas ou imotivadas. Recusa motivada revela a alegação de suspeição ou de impedimento do jurado.
A parte alega ali, ela prova na hora e o juiz decide de plano. Não tem limitação numérica. A parte pode recusar motivadamente qualquer jurado sorteado, sem problema. Ela vai ter que provar a alegação e o juiz vai decidir de pronto. Agora, num outro prisma, é muito mais bacana de cobrarem isso no concurso. Nós temos as recusas imotivadas ou peremptórias. As recusas imotivadas, elas traduzem a estratégia da parte. Cada parte poderá recusar, sem motivar, até 3 jurados. Por isso é importante antes estudar quem são os jurados que são convocados, analisar as suas opções políticas, o grau de escolaridade, as suas inclinações. É uma verdadeira pesquisa para exercer com prudência as recusas imotivadas. Só que qual é o ponto para o nosso concurso? Mais uma vez, uma questão terminológica. E se no seu concurso perguntarem o que é estouro de urna, dá para sair do outro lado? Sabe o que é que caracteriza o estouro de urna? Ele revela a não obtenção do número de 7 jurados para integrar o conselho, em razão do exercício das recusas. Por força das recusas, é possível que não fique o número de 7 jurados para integrar o conselho. E aí nós afirmamos, metaforicamente, que a urna estourou, a urna implodiu. E agora, faremos o quê? Remarcaremos a sessão convocando os jurados suplentes. Beleza, mas imaginemos, condições normais de temperatura e pressão. Foram sorteados 7 jurados para integrar o conselho. Ótimo. E agora, Nestor? Próximo item da minha abordagem no concurso. Os jurados serão compromissados. Serão compromissados a bem e fielmente desempenhar o seu papel e serão informados do dever de incomunicabilidade. Vale dizer, olha que ponto importante, é aquele tipo de sutileza que é uma sutileza paquidérmica, monumental. O que é a incomunicabilidade? Os jurados não podem conversar entre si ou com terceiros sobre os fatos que integram o julgamento. Isso está proibido. Se a incomunicabilidade for rompida, nulidade absoluta. Só que os jurados podem conversar sobre amenidades, sobre a pandemia, podem conversar sobre novela, política, esporte? Podem. Desde que devidamente fiscalizados por um serventuário da justiça. É assim que funciona. Agora, compromissados, informados do dever de incomunicabilidade, nós vamos aqui desenvolver o rolo compressor do júri. Porque o que é que vai ter na sequência, Nestor? A instrução. Nós teremos a instrução e a sequência lógica de atos instrutórios é a mesma da primeira fase. Vai dizer, ouve a vítima, se for possível, claro, né? Para que a vítima seja ouvida é necessário que o crime seja tentado, porque se for consumado ela morreu, obviamente não vai ser ouvida, a não ser que fosse uma sessão espírita, mas vamos ouvir a vítima, depois vamos ouvir as testemunhas de acusação e defesa, depois interpelar perito, depois acareações, depois reconhecimento de pessoas e objetos e por último interrogatório do réu. Alguns diriam, pô, Nestor, mas você falou muito rápido. Óbvio, porque a sequência lógica de atos é a mesma da primeira fase do júri, está padronizado. O que muda na segunda fase é o número de testemunhas, que são 5 para acusação e 5 para defesa para cada crime. Então o número é que é peculiar. Instruiu, ainda no plenário teremos o quê? Debates orais. E na segunda fase do júri eu imploro, os debates orais não podem ser substituídos por memoriais. Óbvio que não. A oralidade é da essência do plenário. A sustentação oral é feita pro jurado. De que maneira? Vê se faz sentido. A acusação vai falar por 1h30. Beleza. Depois que a acusação fala por 1h30, a defesa tem 1h30 para fazer a sua sustentação. Depois que a defesa faz a sua sustentação, o acusador pode ir à réplica.
A réplica é uma mera faculdade. E se o acusador for a réplica, a defesa pode ir à tréplica. Réplica e tréplica tem o prazo de 1 hora. Só que qual é o detalhe? O pressuposto da tréplica é a existência de réplica. Falar o óbvio é necessário. Por quê? Ora, se o acusador não for para a réplica, a tréplica foi para o túmulo. Não tem tréplica. Agora, questão de concurso. Se o acusador fizer qualquer consideração na réplica, consideramos que ela foi exercida. E a tréplica, então, passa a ser direito do advogado. Imagine que o promotor diz assim: não vou à réplica porque considero que o fato está provado. Opa! Você acabou de fazer a réplica. Ah, mas eu falei 10 segundos. Dane-se. Fez qualquer consideração, exerceu o direito. E aí a defesa poderá ir à tréplica. Só que, questões que eu recebi aqui no Instagram da prova oral do MP Mineiro. Nestor, a defesa pode inovar na tréplica? 3 posições. Rogério Sanches dizendo que não, porque haveria uma grave ofensa ao princípio do contraditório. Eu dizendo que sim, afinal de contas, eu quero preservar a plenitude de defesa e alguém tem que falar por último. E uma posição intermediária dizendo o seguinte: se a defesa inovar na tréplica, o acusador poderá falar depois, tão somente sobre o elemento da inovação. Percebeu? Questão agora de prova oral. Acabou de acontecer. Então, dentro do diálogo sobre esse procedimento tão rico, que é o procedimento escalonado do júri. Só que, o que é ainda mais bacana para cobrarem dos debates orais? O que eu vou chamar de proibições. O que é que nós proibimos? Alguns temas destacados como argumento de poder. O que é o argumento de poder? É aquele argumento falacioso, divorciado de um lastro técnico e invocado para impressionar o jurado. Ora, você há de convir, existem vários argumentos falaciosos que podem ser aqui rotulados como argumento de poder. Existe um argumento, por exemplo, todo político é corrupto. Isso é argumento de poder, pô. Ora, você não pode generalizar, toda generalização é burra. Ou então alguns que dizem, todo baiano é preguiçoso. Olha que estupidez. Uma visão preconceituosa, absolutamente desconectada de qualquer senso crítico. Mas, dentro do plenário do júri, quais são os argumentos de poder que estão aqui coartados? Eu não posso invocar como argumento de poder a decisão de pronúncia. Imagine o promotor que explica a pronúncia assim para os jurados. Senhores jurados, a pronúncia é uma condenação provisória. O juiz deu o primeiro passo, concluam a caminhada, condenem. Isso é argumento de poder. O júri está nulo. Ou então, eu não posso fazer referência ao uso de algemas. Lembre que as algemas podem ser empregadas de forma excepcional em plenário, desde que atendidos os requisitos da súmula vinculante 11. Só que, imagine que o sujeito está algemado dentro da autorização sumular. Claro, porque se as algemas forem arbitrárias, o júri é nulo, naturalmente. Agora, as algemas são pertinentes, mas no plenário o promotor faz a seguinte sustentação. Senhores jurados, esse homem está algemado porque representa um risco a toda a sociedade. Se os senhores o absolverem, retiraremos as algemas e ele conviverá em sociedade ainda hoje. Os senhores vão praticar um crime, condenem. Isso é argumento de poder. O promotor não pode se comportar dessa forma. O mesmo se diga em razão do direito ao silêncio. Imagine o réu que invoca o direito ao silêncio e o promotor se reporta aos jurados assim: senhores jurados, quem cala não consente, mas também não nega, ele é culpado. Não se condignou sequer de apresentar a versão dele dos fatos à sociedade. Desrespeita esse tribunal. Não é digno de fé. O condenem, porque o silêncio é aqui ensurdecedor. Parece que a culpa paira no ar. Argumento de poder. Já era.
o juro é nulo. Então o nosso código, ele tenta trazer limites ético-racionais. E esses argumentos não podem ser invocados. Estão explicitados no próprio CPP. Agora, Nestor, e se eu quero inovar no plenário, eu posso? Eu quero trazer um documento novo. Eu quero trazer um croquis. Eu quero trazer um manequim para poder demonstrar a trajetória da bala. Qualquer elemento novo deve ser apresentado e a parte contrária tem direito de ser cientificada com antecedência mínima de 3 dias úteis. 3 dias úteis é um dos poucos prazos no processo penal que é contado em dias úteis. Se isso não acontecer, aquela prova inadmissível não pode ser empregada. E se for empregada, haverá nulidade do júri. Percebeu? Bacana? Agora, feitos os debates, eu chego na parte pedagógica da sessão. O que isso significa? Continue dedicado integralmente na nossa aula de hoje. Ora, o juiz vai indagar aos jurados se estão aptos a julgar a causa ou se precisam de algum esclarecimento. O jurado pode desejar que uma testemunha seja ouvida novamente. O jurado pode pleitear alguma acareação. Se isso acontecer, o juiz vai deliberar e vai envidar os esforços para que aquele problema seja equacionado. Mas se os jurados disserem que estão aptos a julgar a causa, o que normalmente acontece, o juiz vai ler os quesitos no plenário. Os quesitos são as perguntas que serão votadas pelos jurados na sala especial. O juiz vai ler e explicar cada quesito, permitindo que as partes deem as suas contribuições. Feito isso, nós iremos então para a sala especial, o ambiente reservado, onde os quesitos serão votados. A quesitação foi tema, inclusive, da prova do Ministério Público aqui da Bahia. Ora, a estrutura quesitatória foi simplificada e a base dela é o artigo 483 do CPP. Eu tento pedagogicamente classificar os quesitos. De que maneira? Ora, só para você descansar um pouco. Eu tenho quesitos chamados de primários. O que é que eu chamo de quesitos primários? O quesito da materialidade, ou seja, perguntamos aos jurados, o crime existiu? Se os jurados disserem sim, a votação continua. Se disserem não, absolveram por inexistência do fato. Agora, vem o segundo quesito primário. O réu concorreu para o delito? Se os jurados disserem sim, a votação continua. Se disserem não, estão absolvendo por negativa de autoria. E aí vem o quesito derradeiro. O réu deve ser absolvido? Se os jurados disserem sim, absolveram. E eu não tenho a individualização do fundamento da absolvição. Pode ter sido por algum excludente de ilicitude, por algum excludente de culpabilidade, por algum adirimente, sabe-se lá. O quesito é genérico. Mas nesse quesito, o réu deve ser absolvido. Se os jurados disserem não, condenou. Condenando, eu vou para os quesitos secundários. Quais são eles? Causas de diminuição de pena, depois qualificadoras, depois causas de aumento. Então, primeiro quesito, causa de diminuição. Depois qualificadoras, depois causas de aumento. E aí, o Supremo tem duas súmulas interessantes, você anotaria. As súmulas 156 e 162 do STF. O Supremo, em síntese, diz o seguinte nessas duas súmulas. Primeiro, haverá nulidade absoluta por ausência de quesito obrigatório. Vale dizer, por ausência de qualquer dos quesitos do artigo 483 do CPP. E o Supremo ainda diz, haverá nulidade absoluta se os quesitos da acusação antecederem os quesitos da defesa. Hoje, como é que eu interpreto essa súmula? Haverá nulidade absoluta se qualificadoras ou causas de aumento forem quesitadas antes das causas de diminuição. Percebeu? Então, primeiro quesito materialidade, depois autoria, depois faço o quesito derradeiro, perguntando se o réu deve ser absolvido, depois causas de diminuição, qualificadoras, causas de aumento. Eis a estrutura lógica que está aqui, tatuada, tem que ficar assimilada por vocês. Agora,
Se tiver tese da tentativa, tem que quesitar. Se tiver tese de desclassificação, tem que quesitar. Se os jurados desclassificarem no plenário, imagine, desclassificou o homicídio consumado para homicídio culposo. Desclassificou um crime que é a priori doloso para um crime culposo. O crime desclassificado, que não é doloso contra a vida, será julgado pelo juiz que preside o júri. Ele e os eventuais crimes conexos. Então, desclassificou o crime doloso contra a vida, o crime desclassificado e os conexos serão julgados monocraticamente pelo juiz que preside o júri. Agora, Nestor, e se os jurados absolverem o réu pelo crime doloso contra a vida? O que é que eles fazem com o crime conexo? Julgam. Quem absolve entende que é competente. Se absolverem pelo crime doloso contra a vida, vão julgar os crimes conexos. É assim que funciona. Percebeu? Ora, promovida a quesitação, no plenário, o juiz-presidente vai ler a decisão proferida. Ele está vinculado aos quesitos e, obviamente, está vinculado à lei. Todos de pé, a decisão é lida e as partes já saem intimadas para a interposição de eventual recurso. Eis a lógica. Agora um parêntese importante. Se no plenário desclassificar para infração de menor potencial ofensivo, isso já aconteceu com o júri que eu fiz. Desclassificou de tentativa de homicídio para lesão corporal leve. Como é que faz? Antigamente, remetia os autos para o juizado. Hoje mais não. Hoje, no plenário, oportunizaremos a aplicação dos institutos benéficos da Lei 9.099. É assim que funciona. Então, desclassificando em plenário para infração de menor potencial ofensivo, o juiz que preside o júri oportuniza que o Ministério Público oferte os institutos benéficos da Lei 9.099, havendo preenchimento dos requisitos legais. Percebeu? Tranquilo? Então, eis a lógica, eis o nosso esforço. Retomo aqui os nossos comentários, dentro aqui do briefing do nosso capítulo 30 da obra. Então, tentei reservar aquilo que é a essência do procedimento escalonado do júri. Então, concluímos aí mais um encontro nosso. Na semana que vem eu retomo. Já estamos chegando na parte final, nos últimos 30% do direito processual penal. Vamos precisar ainda falar de recursos, da teoria geral, dos recursos em espécie, das ações autônomas de impugnação, e vamos falar ainda de nulidades dentro das nossas aulas de encontro com o autor. Como acontece sempre, hoje é dia de promoção do nosso curso de processo penal no site da editora, das 21 horas às 23 horas, lá com a senha Nestor 2020. Beleza? Tranquilo? Vou deixar a nossa live salva aqui no próprio Insta, no feed. Boa semana para todos nós. Fiquem com Deus. Obrigado pela atenção. Um grande abraço. Valeu. Até mais.